Boa noite, o meu nome é Elder. Eu moro no interior da Bahia, em uma cidade chamada Entre Rios. O que vou relatar aqui não é fictício, pois aconteceu de verdade. Bom, vamos lá. Eu estou casado há 1 ano e meio. A minha esposa morava em uma roça perto da minha cidade, pois os seus pais eram da zona rural, um lugarzinho chamado Sítio do Meio. E eu sempre que podia, eu saía cedo do trabalho e ia de bicicleta para a casa da minha esposa, que na época era a minha namorada. E eu sempre ia no período da tarde, por volta de 5h30, pois ainda estava claro. Bem, naquele dia era quaresma, e sempre a minha sogra contava histórias de lobisomem. Segundo ela, havia um rapaz que carregava essa maldição, e toda quaresma ele se transformava em monstro. Ficava de 4, e todo peludo e com o corpo cheio de pelos claros. Eu não acreditava nessas histórias, até que em uma noite de sexta-feira, eu saí do trabalho mais tarde que de costume, pois no sábado eu não trabalhava. Então eu fui para a casa da minha namorada, e até então estava tudo bem. A lua cheia clareava a estrada muito mais que a minha lanterna. E sempre à noite, quando eu ia para a casa da minha namorada, eu levava um revólver, uma pistola calibre 7,65, com um pente carregado e 2 reservas na mochila. E a minha arma ficava na cintura. Ia tudo em paz, quando de repente, a uns 50 metros, eu vejo alguma coisa atravessar a pista. E com a claridade da lua, deu para ver que era grande. Eu me assustei e quase caí da bicicleta. E ainda faltava uns 100 metros para a casa da minha namorada. Então eu comecei a pedalar mais forte. Já estava bem perto da casa dela, quando olho para trás, eu vejo uma criatura grande e muito peluda. Pulei da bicicleta, ainda em movimento, e a coisa pulou em minha direção. Eu caí no chão de costas para a terra. Puxei a minha pistola e apertei o gatilho. E como a minha arma é automática, ela foi saindo bala por bala. Bem, eu não sei se acertei, mas só sei do grito horrível que aquela criatura deu. E eu nem vi para onde aquela coisa foi. Me levantei e saí correndo o mais rápido que eu consegui. A minha namorada abriu a porta com os meus gritos. E naquela noite eu não consegui dormir. E depois desse dia, eu só passei a ir para a casa da minha namorada durante o dia. Boa noite. Bem, eu não me lembro direito do ano que isso aconteceu, mas acho que foi mais ou menos no ano de 2011. Tudo aconteceu no dia em que o meu primo ganhou uma bicicleta, e aquilo foi muito legal para nós. Eu não morava perto dele, mas sempre estava por ali, por gostar muito de lá. Por morarmos na zona rural, as estradas são sempre paradas, com quase nenhum movimento. E era perfeito para nós andarmos na sua bicicleta o dia inteiro. Inclusive, foi ali que eu aprendi a andar de bicicleta. Mas em um certo dia, aconteceu algo que eu achei que nunca fosse acontecer. Como nós andávamos de bicicleta o dia todo, nós só parávamos para comer. E já era por volta de meio-dia,
O meu primo havia se cansado de andar, pois o sol estava muito quente naquela tarde. Ele me deu a sua bicicleta e eu comecei a andar. Aquilo tudo para mim era muito bom, e quanto mais eu andava, mais eu gostava. E assim só ia me distanciando mais da casa dele, até que cheguei em uma baixada, que era exatamente o lugar que eu ia fazer a curva para voltar. Mas antes que eu fizesse, um vulto muito negro se pôs à minha frente, me fazendo ficar imóvel. Aquilo era muito grande e negro, e tinha mais ou menos a fisionomia de um homem, mas o seu corpo era deformado. Os seus olhos eram transparentes e dava para ver o outro lado. Aquilo ficou ali por uns 15 segundos, e de uma forma muito rápida, se moveu na direção de uma bananeira. Na mesma hora, eu saí correndo na direção da casa do meu primo. E assim que cheguei lá, contei para ele o ocorrido. Ele acreditou em mim, pelo fato daquela região ter acontecido muitos fenômenos sobrenaturais. E a minha família sempre me contou essas histórias, mas isso fica para um outro relato. Nesta época, eu tinha uns 8 anos, e hoje eu tenho 16. E ainda não sei o que era aquele vulto negro na baixada e o que aquilo queria comigo. Bem, tem muitas citações sobrenaturais em minha família, e eu prometo trazer cada um deles aqui no canal. Mas por hoje é só. Boa noite. Olá, me chamo Adalberto e estou aqui para contar algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás, especificamente em 2012. Muitos podem achar que isso tudo é uma mentira, porém, eu afirmo de pés juntos que é verídico. Bem, tudo ocorreu quando eu, o meu pai e os meus 3 irmãos nos mudamos do estado do Mato Grosso para o estado do Rio Grande do Sul, onde tínhamos uma pequena chácara que pertencia ao pai do meu pai, que naquela época, há meses atrás, havia morrido. Pegamos um avião no aeroporto e depois de dias chegamos no Rio Grande do Sul. Com as nossas bagagens, pegamos um táxi e chegamos ao município onde se localizava a chácara. E após uma pequena caminhada, ali chegamos e nos hospedamos. Também tivemos sorte, pois a chácara era grande e tinha 7 cômodos, uma sala, 2 banheiros e 2 quartos. Também uma sala de jantar e um closet, além de um extenso quintal. Bem, ela ficava no meio de um pequeno bosque de pinheiros. Porém, ali mesmo próximo já se encontrava a zona urbana. Nos primeiros dias não achamos nada demais. Porém, a partir do 4º dia, algumas coisas estranhas começaram a acontecer, como objetos que eram colocados em um canto e apareciam em outros, como pratos, colheres, panelas, roupas e entre outros. Houve uma noite que acordei com o choro do meu irmão caçula. Ele disse que havia algo lhe observando pela janela. E eu, pensando ser delírios da parte dele, o coloquei para dormir. Porém, no dia seguinte, enquanto eu dormia, acordei com vontade de beber água. E quando cruzava a porta do quarto até a sala, eu percebi uma silhueta alta e negra
na porta do quarto dos meus pais. E com toda a coragem do mundo, e ao acender, eu percebi que aquilo já não estava mais ali. Orei o Pai Nosso e prossegui o meu caminho. Bebi água e voltei ao meu quarto. No outro dia, questionei a minha mãe e ao meu pai se eles viram algo de estranho. Porém, eles disseram que não. Nos outros 3 dias, não percebemos mais nada de estranho. Porém, eu e os meus irmãos começamos a ter pequenos pesadelos. E à medida que o tempo passava, aqueles pesadelos pioravam. Eu e os meus irmãos, já não aguentando mais, pedimos para que os nossos pais dormissem com a gente. E assim eles fizeram. Dormiram com a gente e nada aconteceu, e não houve mais pesadelos. E também nada de coisas estranhas, e mais nada. E a partir daquele dia, eu e os meus irmãos pensamos que aquele era o fim de tudo. Dias se passaram e nada mais de estranho aconteceu. E foi então que acordei em uma noite como se algo me cutucasse. E ali estava o meu irmão Caio, de 10 anos, me chamando. Ele e o Rogério pareciam estar com muito medo. Eles me levaram até a janela e mandaram eu olhar para o quintal. Olhei e vi um enorme bode negro. E aquele bode tinha mais ou menos 1,5 metros de altura, com chifres que poderiam facilmente rasgar e ferir qualquer pessoa ou animal. Eu, querendo provar aos meus pais que nada era mentira, os acordei e os levei até lá. E para nossa surpresa, eles realmente estavam vendo aquela coisa. O meu pai abriu a janela e gritou para aquela coisa ir embora, para que aquele ser demoníaco fosse embora da nossa casa, pois a nossa casa pertencia a Deus. Aquela coisa, ao perceber aquilo, se virou e vimos que os seus olhos eram vermelhos como brasa. A criatura correu na nossa direção, mas quando iria se bater contra a janela a ponto de derrubá-la, a minha mãe veio correndo da cozinha com sal grosso e jogou naquela coisa. E aquilo sumiu como fumaça. Depois de algum tempo, nos mudamos dali. Vendemos a chácara e compramos uma casa em uma região ali próxima. Bem, não sei se a chácara era amaldiçoada ou não. Porém, posso dizer que o sobrenatural existe. Boa noite.